Oi, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast 2Techs. Eu sou o Thiago Flores e estou aqui com Jonathan Clark. E aí, Jonathan? Tudo bem com vocês? E aí, galera, tudo bem? Tudo jóia? Bom te ver, Thiago. Faz um tempo, hein, cara? Igualmente, cara, igualmente. Seguimos vivos nessa vida de coronavírus, ou Covid-19, como queiram chamar. Exato, seguimos de corpo fechado, protegidos contra essa doença que está nos assolando aí, né, cara? Corpo fechado, casa fechada, todo mundo fechado. Exatamente. Literalmente. E, cara, me conte, por onde você andou aí nesse período desde que a gente gravou o último episódio? Cara, andei pelos Estados Unidos, porque como a gente já tinha conversado, eu não consigo sair do país. Mas aí visitei a Pensilvânia, fui para Califórnia 2 vezes, voltei para o Texas. E como eu estava te falando nos bastidores aí, hoje em específico eu estou na Virgínia, no lugar mais animal que eu já pude estar na vida. Em resumo, é um prédio construído em 1828 que servia de hospital psiquiátrico ou manicômio. Depois foi fechado, virou uma penitenciária, fechou. E aí agora, em 2018, abriu como um hotel. Cara, é animal. O lugar é fantástico. Eu vou te passar o nome depois. Chama The Blackburn Inn. Para quem quiser pesquisar aí, a história do lugar é fantástica. Vale a pena conferir. Eu achei que tô fascinado. Achei que fosse chamar Arkham Asylum em algum lugar assim. Não. Na verdade, era um hospital que chamava alguma coisa Asylum. E aí fechou. Depois eu vou pesquisar o nome, eu te passo certinho. Massa. Mas o hotel virou só The Blackburn, porque acho que se colocasse como Asylum, ninguém ia querer vir parar aqui. Não ia ser muito chamativo, né? Exato. Então... E você, Thiago, como vai as histórias e o nosso amigo coronavírus em Chapecó? Eu sigo aqui no Brasil trabalhando como médico, tratando pacientes portadores de hepatite B, fazendo aquele percurso, trabalho, casa, trabalho, né? Não saio para mais nada praticamente. E haja Netflix, vídeo para editar e coisa para ocupar o tempo, né, cara? Porque o cara não pode ir a lugar nenhum. Eu, pelo menos, tenho receio de ir, né? Enquanto a situação ainda tá bem fora do nosso controle. Então não tá fácil. Mas para quem tá chegando agora no nosso podcast e não conhece ainda, a gente fala sobre tecnologia no Brasil, da minha parte, e nos Estados Unidos, da parte do Jonathan, já que ele reside lá há um bom tempo. E o episódio de hoje é uma sugestão, é um pedido de um dos nossos ouvintes. Então um abraço pro Rafael Peixinho, que mandou o e-mail pedindo pra gente falar sobre esse tema, que é, Jonathan? Cara, o tema tem vários nomes, é difícil de dizer qual que é um tema, mas seriam o futuro, jogos na nuvem, entendeu? Exato. Jogos na nuvem, jogos que você não precisa instalar no seu computador. Interessante isso, né, cara? Eu achei legal, eu comecei a pesquisar aqui a primeira matéria que eu li é muito legal, porque o próprio título diz a onda do futuro. Exato, cara. É algo que me fascina porque eu sou da geração que ficava de olho no computador novo que saía, numa nova memória RAM, numa placa de vídeo nova, que queria ir melhorando peça a peça o computador para ser compatível com os jogos que estavam sendo lançados. Eu sou dessa geração. E pensar que... também, com certeza. E pensar que agora, daqui a pouco, tu não vai precisar nem de um computador, tu vai poder jogar no celular, jogar no Chromecast da TV e não precisar instalar nada, só abrir ali o navegador e logar na sua conta e tá jogando, é algo surreal para mim. Não, para mim também. Eu comecei a fazer uns testes aqui, como a gente vai conversar, e eu achei bem bacana, bem bacana. Mas então tá, Thiago, vamos lá. Bora. Vamos, sem mais delongas, e vamos contar o que é esse negócio de jogos na nuvem. Bom, como todo mundo sabe, vamos partir de um princípio racional. Tudo que existe na internet hoje, tá, está em um servidor, certo? Exato. Tudo que existe, todas as páginas, fotos, o que você acha no Google, na verdade, está num servidor do Google, claro,
Então, existe um físico, tá? Um dispositivo físico, hardware, onde isso está, certo? Isso serve para tudo. E aí a gente vai falar das páginas de internet, né? Das músicas que a gente faz o download, fazia antigamente o download do MP3, hoje as músicas que a gente ouve no Spotify, por exemplo, ou no Apple Music, vem de lá, tá? Que você pode baixar para o seu device, para o seu telefone, mas elas estão lá, na nuvem, tá? E está entrando agora nesse ramo os jogos na nuvem também, Thiago. E o que seria os jogos na nuvem, assim, de uma forma bem rápida e bem fácil de entender? Um supercomputador preparado para jogos, tá? Aonde você acessa o computador remotamente. Vamos falar assim, tá? Eu estou acessando um computador remoto com o meu login e aí eu posso acessar os jogos que eu tenho lá, tá? Basicamente é isso. Então, como é que funciona? Mas, Jonathan, Thiago, mas e a questão do controle, e a questão dos comandos, enfim? Da mesma forma que quando você está trabalhando num computador remoto, isso acontece muito no meu trabalho, eu preciso conectar remoto em vários computadores. Então, os comandos que eu faço no meu computador são transmitidos pela internet para esse computador host, que a gente chama, né? E aí, ele completa a ação e mostra na imagem que eu recebo o resultado, tá? Então, nos jogos é a mesma coisa. Você vai jogando, só que ele atualiza. A questão dos jogos é a seguinte: ele atualiza muito rápido, ele está sempre atualizando, entendeu? Não é o computador que depende da ação que você faz. Então, por exemplo, a qualidade dos gráficos, a qualidade, a velocidade dos comandos, a latência que a gente conversava, enfim, tudo isso, entendeu? Eu aperto, ele faz alguma coisa e já me mostra o resultado. Como hoje em dia, Thiago, as televisões, a gente estava falando de jogar, né? Você comentou a possibilidade de jogar nas televisões, os próprios celulares, computador, as telas hoje são HD, alguns notebooks têm 4K já, entendeu? Então você tem a possibilidade de ter uma qualidade de imagem, entendeu? Porque você só está lendo essa imagem, o seu computador não está processando. Então vamos lá, resumindo, eu baguncei. Jogos na nuvem é um computador super poderoso de onde você acessa ele remotamente e você vê a imagem como se você estivesse vendo de um monitor. Exato. Ficou claro? Eu Exato. acho que eu meio É, que me é um perdi, streaming, né? mas Você está fazendo um é um streaming, em vez de fazer um streaming. streaming da Na, Netflix, é na um streaming de verdade, na jogos. verdade não seria. Ele não se caracteriza tanto como um streaming, na minha opinião, Thiago, porque ele se caracteriza mais como um computador remoto. Por quê? Porque eu mando um comando e eu espero uma resposta, Pode ser. tá? É, o, fo- Porque o streaming você só está recebendo a imagem, você não está fazendo nada, entendeu? Então o streaming você só está fazendo o download dessa informação. No game você está mandando e recebendo informação. Claro, a quantidade de informação que você manda é muito menor do que você recebe. sim, é verdade. Mas para simplificar, seria todo o processamento, toda a parte que exige não está no seu dispositivo. O seu dispositivo meramente manda alguns comandos, mas todo o poder de processamento gráfico, de fazer o jogo rodar fluido, é lá no servidor desse serviço de jogos em nuvem, né? Exato. E aí, Ti, tem uma coisa aqui. Eu estou pegando uma matéria de referência que eu apaixonei por essa matéria. E para quem lembra, para quem assistiu Black Mirror, tem um episódio que chama Bandersnatch, que é um episódio que você está na frente do computador e você decide o que você quer da sua vida e aí aquilo acontece. Mais ou menos assim, sabe? Por exemplo, se eu aperto o A, ele vai fazer alguma coisa e vai me mostrar o resultado. Se eu escolho B, vai acontecer aquilo, mas eu tenho a opção de escolher, entendeu? É uma correlação maluca aqui. E uma outra coisa, já antecipando, assim, falando sobre a questão do streaming e tudo mais, alguns comentários que eu vi aqui dizem que
a latência, né, ou o delay entre o meu comando e a resposta, tá, ou o que eu vejo, é de 20 milissegundos, em média. É muito pouco, né, cara? Cara, se eu descobrir alguém que consegue contar 20 milissegundos, o cara merece um prêmio. É muito É muito rápido, cara. pouco, é impressionante. É muito, é muito pouco, tá? Agora, sim, eu sei que a galera vai perguntar, beleza, Jonathan, mas e aí? Quanto de internet precisa? Não sei te dizer. É, Não sei pelo te que eu, dizer. Não existe ainda um estudo com 5 megabytes, com 10, com 50, com 200, com é, o 500, que eu entendeu? vi, Para o ter que eu uma. vi sobre isso é que você tem que ter ou uma conexão cabeada ou uma conexão Wi-Fi de 5 GHz, na 2.4 não é compatível, não vai ser suficiente. E eles recomendam pelo menos 30 megabits de download. A recomendação não seria algo obrigatório, mas do 2.4 GHz, sim, não é compatível. É só redes 5 GHz se for Wi-Fi ou rede cabeada, né? Por fio. Exato. Eu quando eu testei na rede cabeada no meu PC, que é um computador cabeado. Então eu não tive nenhum problema. Tá? Na minha casa eu tenho 5G, também na Wi-Fi, mas E quando cara, eu testei no conta pra nós cabeado. como é que foi testar, cara. O que que tu sentiu aí? Como é que tu se Cara, sentiu? então tá bom, Conta vamos pra lá. nós. Vamos lá. Eu testei, a gente já explicou como funciona, né? Deixa eu só abrir um parênteses antes de eu falar o que eu testei, os jogos que eu testei. Não existe até hoje, tá? Joguinho de graça na nuvem, tá bom? Isso é importante deixar bem claro para a galera. Todos os pacotes aqui que eu vi, que eu pesquisei, inclusive o que eu testei, mensalidades a partir de US$ 10 por mês, Uhum. tá? E tem uns, inclusive, que depois eu posso passar rapidinho, que quando você compra o pacote, você acaba comprando, inclusive, uma licença Windows. Hum. Então você tem, por isso que eu te falei, você tem um computador remoto. E nesse computador você pode instalar o jogo que você quiser, entendeu? Então, por exemplo, o seguinte, eu tenho meu laptop aqui normal e eu quero jogar um jogo super de qualidade gráfica e tudo mais. Então eu posso comprar, instalar esse jogo nessa máquina virtual, certo, Ti? E aí acessar pelo meu computador normal. Eu vou receber todas as imagens e vou jogar como se eu estivesse jogando no computador super power. E, pelo que eu entendi, não serve só para jogos, tá? Por exemplo, sei lá, se eu quisesse uma ferramenta de trabalho que exige muita placa de vídeo, por exemplo, ou memória, RAM, eu poderia usar esse computador para fazer o processamento e só Ah, receber que o massa, cara. resultado. A questão de transferência de dados, entendeu? Tipo, beleza, vou mandar o vídeo para aquele computador para trabalhar e aí vou mandar de volta. Não sei como isso Uhum. funciona, tenho nem ideia, tá? Mas é um dos serviços que tem aí. Beleza, vamos lá. Galera, eu testei o pacote do Google que chama Google Stadia, que é um serviço de streaming novo, foi lançado faz pouco tempo. E eu testei 2 jogos só. Testei um jogo de corrida que chama Grid e testei um jogo de mais RPG, assim, que chama Little Nightmares. Gostei do nome, cara. Pequenos Pesadelos me chamou a atenção. Que é um jogo bem bacana. Sinceramente, eu acho que eu vou ficar jogando por 30 dias enquanto acabar o meu trial É. do Google Stadia. Conta pra nós, conta pra Enfim, nós. cara, qualidade dos gráficos é muito bacana. A questão, vamos falar, do Grid, que é um jogo de corrida, muito similar ao, tipo, The Need for Speed, Underground, blá blá blá, com questão de carros e tudo mais. A questão de gráfico eu achei bem interessante. O que eu não gostei assim, os gráficos do carro em si são bem legais, mas os gráficos periféricos já não são tão Uhum. legais. Por exemplo, tipo, a qualidade do rosto dos espectadores, algumas coisas assim já não tem uma qualidade tão Entendi. alta, tá? Mas a jogabilidade dele é muito bacana, a resposta é muito legal, questão de E, som, e o que cara, que tu tudo é sentiu de perfeito. diferença em relação
a jogar um videogame ou jogar um jogo instalado no computador? Tu notou muita diferença na experiência, no prazer da coisa? Tu notou, sentiu mesmo que tava jogando de fora ou foi fluido, assim? Como é que foi, cara? Não, foi bem fluido, Ti. Foi bem fluido. Foi como se eu tivesse um jogo no meu computador que eu estivesse jogando. Eu não tive nenhum problema de lag, de delay, nem nada. Foi bem tranquilo, assim, a parte gráfica. O que um pouco me chamou a atenção é a questão dos comandos, né? Os comandos não são tão similares aos comandos que a gente tem, por exemplo, num jogo de corrida, Hum, né? Então, isso é que dá uma certa insegurança, porque é diferente, é a questão de acostumar também, né? A mesma coisa se aplica para o jogo do Little Nightmares, que seria esse mais RPG, enfim. Os comandos. E aí tem um detalhe interessante: os comandos que se aplicam para o Grid, que é o jogo de corrida, são completamente diferentes dos comandos que se aplicam para esse uhum. jogo. Então, assim, se eu quiser jogar dois jogos diferentes, eu preciso sempre lembrar quais são os comandos daquele jogo. Sim, sim. Eu penso que isso é feito para que o usuário acabe adquirindo o controle. Que o Google Stadia tem o controle Bluetooth que você pode conectar e jogar utilizando Uhum. o controle. Então, eu acredito que isso seja um motivo, porque aí os controles acabam, talvez sejam mais similares, assim, entre os Sim. botões, entendeu? Sensibilidade, entendeu? Você está jogando, se você tem um controle, ele É tudo tá meio sempre padrão, ali, são né? os dois É. dedos. Exato, é tudo meio padrão. Agora no teclado, se cada tecla cada jogo tem uma tecla que faz uma coisa diferente, E vai aí te tu deixar meio assinou, maluco, tem tá? $10, falou, por mês? Então, tem um pacote, o Google Stadia tem um trial, né, um período de teste de 30 dias, tá? Então, esses 30 dias é gratuito e após os 30 dias ele te cobra 9,90 por E mês. quantos jogos nesses $10? Então, tem um outro ponto, Thiago. Você tem alguns jogos grátis, tá? Que esses dois foram que eu testei, mas aí são jogos grátis dentro da plataforma. Então lembrem-se, eu falei, não existe jogo de graça. Deixa eu tentar corrigir um pouquinho que não existe plataforma de graça, tá? Deixa eu corrigir o equívoco. Tem uns jogos de graça dentro da plataforma. Uhum. Mas a plataforma não é de graça, você precisa pagar para acessar a plataforma, É uma tá? mensalidade, né? Se tu parar de É uma pagar mensalidade, não mensalidade. consegue mais jogar, né? Mesma Exato, coisa do, exato. do, do Apple Arcade, né? Parou de pagar, o jogo não abre Isso, mais. exato. E assim, tem a carta de jogos, assim, é bem legal, tá? Tem vários jogos, e aí tem jogos que aí você precisa comprar eles também. Então, além da mensalidade, você precisa comprar o jogo. Então, assim, jogos de $50, $60, $30, Uhum, entendeu? uhum. Que você pode. Por exemplo, tem o Assassin's Creed, tem Battlefield, tem vários jogos que você pode. Estão disponíveis para a plataforma PC, por exemplo, e você tem acesso lá, tá? E aí, como a gente estava conversando, tem um ponto bacana. Esse Google Stadia você pode jogar no celular, tá? Você pode jogar no computador e você pode usar a sua televisão se você tiver um Chromecast Ultra, Uhum. tá? Tem um detalhe. E para quem tem iPhone, vem a triste notícia: você não consegue jogar. Tem que ser um Pixel ou um Samsung ou alguma outra coisa assim. O iPhone, não. Não Que sei por coisa, né? quê, Impressionante, cara. né? Que coisa. Não é nem, acredita que eu nem tinha parado para pensar muito Eu nisso. tenho Pixel, mas não tem no Brasil, que droga! Não Pois tem é. Google E Stadia no eu Brasil. tenho. Pois é, ainda, né? Ainda, Thiago. E isso é Ainda. uma coisa Pensa bem, assim. bem interessante a gente já deixar bem claro. Infelizmente, eu não pude testar nem o Google Stadia, nem o GeForce Now, nem o Microsoft xCloud, porque nenhum deles tem no Brasil.
Infelizmente. Aí, Thiago, o xCloud ainda não foi nem lançado, eu acredito. Eu acho que ele tá numa fase meio beta, cara. Deixa eu até olhar aqui. Exato, mas eu tinha visto, né? Porque a gente tá falando nisso, que eles iam lançar o xCloud no dia 15 de setembro, cara. Tá? Eu acho que não foi ainda mesmo. Mas. Mas o GeForce Now já rola, né? Ele já Já, tem, só que não já. no Brasilzão, né? Uma pena, cara. Uhum, exato. E aí o que eu estava falando, vamos falar um pouquinho das opções que tem aqui nos Estados Unidos, tá? Esse primeiro que eu te falei, que é do computador, enfim, que você compra a licença do Windows e tal, chama Shadow, tá? $10 por mês. Aí você tem o GeForce Now, tá? Que é o que eu estava falando. E aí tem um ponto bem interessante aqui que eu queria comentar, que a pessoa que fez o review tá falando que eles estavam trabalhando para ajustar os gráficos, enfim, tá. E aí, quando eles estavam jogando Resident Evil 2, o remake, Aham. tá? E eles estavam ajustando as qualidades, configurações de vídeo, o Mo dizia que ele tinha disponível 24 GB de memória da placa de vídeo. Caralho. O que isso significa que no GeForce Now você tem placas de vídeo, tipo as placas de vídeo mais modernas que a GeForce tem para oferecer no mercado. Que loucura, né, cara? Bem Interessante, né? massa. Se você parar para pensar. Uma placa dessas custa $5 mil. Cara, é muito massa. Só a placa de vídeo. Só a placa de vídeo. Então aí, bom, chama atenção, entendeu? Com certeza. Tem um outro serviço que chama Black Nut, que aí esse já tem bem interessante também, porque tem controle familiar. O controle não familiar, mas tipo, eu posso criar uma conta para criança Parental? com jogos até 10 anos, parental. Ah. Parental control. Eu não sei traduzir em Sim, português, sim, cara. tranquilo. Então você tem essa opção também, que é bem bacana para quem tem filho pequeno e quer ter um pouco de controle sobre o que o moleque tá jogando. Não é igual, não é da nossa época que eu tinha 7 anos e jogava Carmageddon, ficava atropelando a galera, Nossa, verdade, verdade. Eu né? lembro do grito até hoje dos caras. Saudades. Meu Deus. Então, e aí tem, além desses que eu falei, tem o Vortex, tá? Que é um serviço aqui para quem está começando, a questão de jogos, enfim, não quer gastar muito. Tem outro que chama Parsec, tá? Tem o Google Stadia, que ainda foi lançado agora no final de 2019. E tem o xCloud, que é o da Microsoft, que está entrando no dia 15 de setembro. Tá? Esses são os principais aí que a galera tá falando aqui Legal, nos Estados Unidos. legal. Beleza? Cara, não vejo a hora. Você falou do PlayStation Now, né? Não falei ainda, mas Não, mas você mencionou ele entre a lista dos nomes. Não cheguei a falar. Eu falei só do GeForce Now. Não Ah, não. falei. Também tem o PlayStation Now, tá? Que aí acredito que você conecta no seu computador e pode jogar pelo PlayStation sem fazer o download. O PlayStation que faz a conexão, enfim, tudo. Exato. Não sei. Tô falando besteira. Ou posso estar falando besteira. Não, é isso mesmo. Eu não cheguei a usar, a testar, apesar de ter o PlayStation, mas ele já tá. Esse já não é um serviço que tá em beta nem em fase inicial. Esse já é um serviço consolidado aí que tem há um tempo já disponível, né? Mas ele não é revolucionário como esses outros. Ele já é algo mais restrito, que tu tem que ter o a cópia do game e tal, tudo mais engessado, assim. Não é tão livre Exato. que nem Não, o exato. Stage. E vai te falar assim, ó. Mesmo como o próprio título dizia, o game do futuro, eu estou fazendo uma analogia rápida aqui. Cara, se você for comprar um jogo legal, vamos falar o seguinte, FIFA. Quanto custa o FIFA? Quando tá no lançamento, mais de R$ 200. Beleza, vai lá. Vamos dizer que custe aí, aqui nos Estados Unidos, $90, $99. Legal? São 10 meses desse serviço. Lança um FIFA por ano. Se tu pagar, tu continuar pagando, tu já tem o do ano que vem quando sair, né?
Exato. Exato, exato. Um outro detalhe também é o seguinte, para quem é gamer de computador, tá? O cara vai lá, gasta 3, 4, 5 mil em placa de vídeo, memória RAM, processador, enfim, monitor. Monitor vai precisar de todo jeito, tá? Mas... E aí tem que comprar o jogo. 200, 250 reais, entendeu? Aí você comprou o jogo, você tá lá com o CD, tudo bem. Mas e todo o teu investimento de, como você estava falando, placa de vídeo, memória RAM, processador, entendeu? E aí você quer ter um gamer PC, você precisa de um sistema de refrigeramento. E aí não sei mais o quê. E aí, Cara. cara, entendeu? Vai entrar no negócio que você gasta muito. Então, no fim, eu começo a ver algo interessante, entendeu? E esses hardwares podem dar pau, né, cara? Pode qualquer dia aí dar um temporal, dar um pico de luz, queima uma placa de vídeo ou queima algum dispositivo desse aí. Enquanto se tá na nuvem, cara, qualquer dispositivo teu que tem uma tela ali, uma internet boa, é nóis, né? É o futuro, cara. Ti, outro detalhe. E esses gamers que não gostam de sair de férias, entendeu? Porque vai ficar longe do computador. Entendeu? Cara, você carrega o notebook. Se você tiver uma conexão legal, cara, você pode continuar jogando teu jogo normal, entendeu? Eu acho que ainda o grande impedimento que eu vi nos reviews, enfim, eu acho que a grande barreira ainda é o cara que joga first person shooter, joga um FPS aí da vida, Sim, com aquela questão da latência para jogar online, entendeu? Tipo, que exato. é um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de lag ainda que jogar com o jogo direto no computador, né? Eu acho que essa galera ainda que não comprou a ideia que quando comprar, quando a coisa ficar mais fluida ainda, aí eu acho que não tem mais volta, cara. Claro. E Ti, também tem outra coisa. A questão dos computadores, cara. Essas empresas, elas têm muito dinheiro para investir no melhor processador. Mesmo o GeForce Now ali do review, que tinha 24 GB de memória RAM. Cara, eu tenho dois na minha casa e tá ótimo. Entendeu? Imagina 24, cara. É muita coisa, entendeu? Então, assim, eles vão estar sempre super avançados em questão de tecnologia. Porque não é só uma pessoa comprando, cara. São muitas pessoas comprando. Entendeu? Eles podem investir nisso. Exato, Entendeu? exato. E para tudo a conexão da internet boa ajuda, né, cara? É um streaming melhor de uma Netflix, de um Prime Video, é uma conexão melhor para jogar online, é um serviço desses agora novo. Então, essa internet mais rápida tá proporcionando muita coisa bacana, né, cara? Eu aumentei a minha aqui para 200 megabits e, cara, é muito bom tu não ter que se preocupar com vídeo travando, com coisa travando, Não, é não, 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 cara, é fantástico. muito show. Não, é fantástico. Tia, aquilo que a gente falava mesmo, né? Essa questão internet, velocidade na internet, cara, é muito louco, tá? A gente tá gravando os vídeos agora para também fazer o upload dos vídeos do nosso podcast também no nosso canal do YouTube, tá? Exato. Então, vocês têm ideia que às vezes os vídeos aqui eu gravo com a GoPro, hoje eu tô gravando com o iPhone, mas gravando com a GoPro 1 giga e meio às vezes. E eu envio esse vídeo para o Thiago de 1,5 giga em 5 minutos. É isso aí. Então, o meu upload, aqui nos Estados Unidos é diferente. Não sei se você faz essa medição de download e upload, mas Sim. aqui é 200, 200. Cara, aqui não. Aqui pra mim é 200 de download pra 60, 70 de upload. Não, aqui é 200, 200. Então, cara, 200 mega de upload é uma loucura. É uma loucura, entendeu? Legal. É muito bacana. Então, assim, fantástico, Ti. E galera, olha só, se vocês estão ouvindo esse podcast, saibam que vocês também podem ouvir na Alexa. Agora nós temos a skill do 2Tex disponível para todos os dispositivos Echo. Basta você ativar lá no app Alexa e aí você fala, deixa eu cuidar para ver se a minha não vai ativar aqui atrás. Aí você fala Alexa, abrir 2Tex e ela vai abrir o nosso podcast e você vai poder mandar perguntas. Você vai chamar ela e falar, peça ao 2Tex para mandar uma pergunta.
Manda sua pergunta para nós, você vai poder interagir com a gente. Olha que bacana. Então ativa sua skill, já tem 6 ou 7 reviews da nossa skill lá no app Alexa, Jonathan, sabia? Olha que legal, da hora, hein, É, cara? todas de 5 Muito estrelas. legal. Olha aí, muito legal, hein? Que continue assim, galera. Isso aí. Que continue assim. Muito obrigado por 6 reviews de 5 estrelas, né? Ó, É, muito bacana. joinha, joinha. Thiago, e agora mais um assunto de tecnologia rapidinho pra gente conversar. Diga. O que você achou do chip no cérebro do porco do senhor Elon Musk? Cara, o Elon Musk é surreal, né, cara? Ele É é o nome da doente. nossa geração, cara. Não tem ninguém. Ele é doente. Não, ele é Então, doente. cara, eu tinha visto a primeira apresentação que ele fez da teoria da coisa e eu já fiquei assim, caraca. Aí agora já vê a análise clínica nos porcos, porque eles implantaram na cabeça dos porcos o chip do Neuralink e mostraram a leitura da atividade cerebral. Então eles já estão testando isso, já estão avaliando. E me surpreendi mais ainda que eles falaram que na versão final eles esperam que custe ali uns $2.000 para colocar no crânio da pessoa. Cara, não é caro para um dispositivo que eles estão prometendo que tem uma possibilidade de fazer um cego voltar a enxergar, um surdo voltar a escutar, um paraplégico voltar a caminhar. Então é algo Sem dúvida. fantástico, cara. Fantástico. Mas, Thiago, agora você aí da área da medicina, você entendeu como funciona, cara? Qual que é Sim. aonde? Porque eu vou ser bem sincero. Eu vi, eu li, eu entendi. Mas a única coisa que eu não entendi é aonde que implanta o negócio, cara? Tá, então. Abre a cabecinha do senhor e aí Isso. Você. pega a furadeira. Existe um robô cirurgião. Eles criaram um robô para fazer essa técnica. Ele abre um vão na calota craniana, tira o osso, e aí implanta esse chip. E aí esse chip ele tem uns filetes microscópicos que são encaixados, são conectados no cérebro, nas terminações nervosas da pessoa, de uma forma que evita atingir vasos sanguíneos, que daí pode dar um problema, né? Se você atinge uma artéria, uma Certo. veia, pode complicar. Uhum. Então ele é inteligente a ponto de evitar os vasos sanguíneos. E aí as nossas terminações nervosas nada mais são que uma grande rede elétrica, né? Então ele mede Certo. esses impulsos elétricos. E aí qual que é a ideia deles, por exemplo, de fazer o cara voltar a andar? É ter um implantado na cabeça, o outro implantado na coluna ao nível da onde teve a lesão, que parou de transmitir o impulso por uma lesão medular, enfim, e aí fazer como se fosse uma comunicação entre os dois, um shunt. Wi-Fi. Fazer um shunt, então evitar a área lesada e ir do cérebro o impulso direto para esse outro Neuralink, evitando a lesão para que aí possa mandar o estímulo para a pessoa caminhar, enfim. Então olha que coisa maluca, cara. Cara, é maluco. Sensacional. É maluco. Não, é maluco. Aí eu fico me pensando, eu tenho umas perguntas bem besta. E aí, esse negócio não tem uma bateria? Tem e carrega por indução à noite, na hora de dormir. Sabe que nem o teu iPhone que tu encosta e carrega sem fio? Certo, ó, o Apple Mesma Watch é coisa. igual. Aí eu vi na internet os memes, a galera falando que vai ter o boné, que tu bota o boné e já começa a carregar. Coisa assim. É bem massa, cara. É bem massa. Não, porque vem umas perguntas, entendeu? Claro, Desculpa, claro, cara. com certeza, cara. Vem um monte de coisa maluca, cara. É muito interessante. E Aí tem um outro o detalhe. pessoal das teorias A da galera conspiração adora, né? Agora sim é o chip do É, cérebro controlarem a gente e tal. exato, exato. E é bizarro, cara, porque até onde eu sei, cirurgia cerebral, o paciente tem que ficar acordado, né? Depende, cara. Depende da cirurgia, ok. Depende. Agora, eles têm que fazer em ambiente hospitalar, né? Eles falaram que Sem o dúvida. plano deles é fazer em ambiente hospitalar, mas a pessoa ter alta no mesmo dia para ir para casa. Então Entendi. é uma microcirurgia, mas é uma neurocirurgia, né, cara? Não vai ser fácil. Então, porque essa história da neurocirurgia, até onde eu sei, é um tanto quanto complicada, né? Porque dependendo de... eu li uma história de um músico britânico que se desenvolveu Parkinson,
tá? E aí ele fez uma cirurgia neurocerebral para minimizar o impacto do Parkinson, porque ele já não conseguia mais tocar, de tanto da gravidade do Parkinson. E aí a cirurgia dele, o médico pediu para ele levar um violão, certo? E falou pro cara, toca e canta. Vai tocando e vai cantando. E o médico, e aí, como é uma reportagem assistida, os caras filmaram a cirurgia, o cara lá todo isolado, tocando, cantando, e o médico mexendo na cabeça do cara, entendeu? E aí o médico explicou dizendo, não, porque se a gente mexe em algum lugar errado aqui, afeta alguma coisa, a gente tem possibilidade de corrigir. Exato. Entendeu? Então, por isso que eu te perguntei, o paciente fica acordado, dormindo? Esse caso, como é bem superficial, eles falaram que não precisa de anestesia geral, então o paciente provavelmente vai estar acordado, tá? Como é algo bem superficial que eles estão fazendo. Agora, tem cirurgias que um tumor de tronco cerebral, um negócio mais profundo, aí ele precisa fazer anestesia geral, né? Agora, depende. E essa cirurgia para Parkinson, em 2014, quando eu estava na Alemanha, ela estava em fase experimental. E os professores comentavam sobre o estudo, mostravam os dados do estudo. E hoje é uma realidade, que eles estão fazendo esse tipo de dispositivo, de implante, para dirimir os sintomas, diminuir o sintoma de Parkinson. É bem interessante. Cara, é muito legal. É muito Bem legal. massa. Para quem sofre de Parkinson, cara, é bem legal. É bem promissor. Vamos esperar os próximos anos para ver se os porquinhos do Elon Musk estão dando uns tiques. Ou eles vão começar a andar e vão criar um exército de porcos para lutar contra a humanidade. E tem que ver também a questão de longo prazo, né? Se isso vai gerar daqui a pouco intoxicação por algum metal, ou desenvolvimento de alguma reação local. Isso tudo tem que ser feito com calma, né, cara? Mas eu acho fantástico, porque hoje em dia o cara fica paraplégico, cara. Não tem o que fazer, cara. Cortou ali a terminação nervosa, não tem o que fazer, cara. Eu tenho certeza, cara, que essas pessoas que sofreram esse tipo de dano, de ficou paraplégica, tetraplégico e tal, ou perderam a audição, enfim, essas deficiências causadas, né, não uma pessoa que nasce, eles vão falar, tipo, levantar a mão e falar, eu vou, aquela velha história, tipo, cara, o que pode acontecer? Eu não caminhar? Eu já não caminho, entendeu? Gente, desculpa, se alguém aqui tem um familiar que sofre de alguma dessas deficiências, a gente não tá falando besteira, não quero fazer piada. Não é entendeu? Isso. Mas é pra mostrar, mas assim, tipo, eles vão querer participar. É justamente o contrário, a gente tá tendo a empatia, porque se a gente imagina, por exemplo, o Brasil, um país que não tem acessibilidade nenhuma, que um cadeirante sofre pra caramba. Então a gente entende que, o cara sofre tanto no dia a dia, se tiver uma esperança pra ele melhorar, claro que tem que tentar, né? Claro, sem dúvida. Aí aí o estudo só vai continuar enquanto estiverem pessoas querendo participar, entendeu? E aí os estudos só vão evoluir nisso, porque até hoje eu não vi um porco paraplégico. E a gente tinha esperança de célula-tronco ser a solução para esse tipo de doença e a gente viu que não foi, né? Não conseguiu ainda trabalhar com célula-tronco de forma a conseguir algo seguro e eficaz, por exemplo, na paraplegia, né? Mas ele também é um estudo que já vem há muito tempo e continua, né, Ti? Exato. Mestre... Então, beleza, cara. Eu acho que a gente já falou o que a gente tinha para falar hoje, né? Senão a galera vai começar a dormir ou já deve ter mudado pro podcast do vizinho, né? E, cara, qual será o tópico do próximo 2 Techs? O que você me diz? A gente vai falar sobre a sugestão do Will Mello, mas é surpresa. Quem quiser saber vai ter que assistir o próximo episódio. Um baita do Miguel. Mano! Mas tá tudo certo, Se não gostou, cara, tá tudo bem, dominado. Cara. Então tá, meu querido. Acho que por hoje é só. Mandem e-mail para contato@thiagoflores.com para sugestões de temas ou interajam pelo aplicativo Alexa na nossa skill e mandem sugestões de tema.
Beleza? Mande sugestões de tema também na nossa página no YouTube, Isso aí. Thiago. Temos vários meios aí para vocês interagirem com a gente, queremos a participação de vocês. E para quem ainda não está muito familiarizado com tecnologia, sinais de fumaça a gente também está conseguindo interpretar hoje em dia. Isso aí. Tá? Então, código Morse, comunicação não pode faltar. Beleza, gente? Beleza, meu querido. Um grande abraço. Fechado. Thiago, um abraço para ti, galera. Obrigado por chegarem até aqui. E a gente se fala no próximo episódio, então. Valeu! Tchau, tchau! Valeu!